Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja História da Graça, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado está juntamente conosco aqui no nosso ambiente, na Igreja Digital da Graça. Como sempre tenho falado, ela não é uma organização religiosa, não é uma instituição religiosa. Ela é um ambiente que foi criado com o propósito de levar a cada um de vocês e até a mim mesmo uma mensagem do Evangelho da forma mais simples possível. E hoje a nossa meditação ela foge um pouco os padrões que nós temos levado aqui, foge um pouco do Novo Testamento. Nós vamos meditar lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, no versículo 19 em diante, que diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esquece das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Hoje nós vamos meditar com o tema: se Deus esquece de nossos pecados, por que os mantemos vivos? É interessante que aqui o profeta ele faz um questionamento perguntando do povo de Israel se existia um Deus semelhante ao Deus de Israel, um Deus que perdoa a iniquidade e que esquece das transgressões, um Deus que pisa as nossas iniquidades e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Em outras traduções fala no mar do esquecimento. Ele faz questão de não lembrar das nossas transgressões. Mas aí vem a pergunta: e por que então nós insistimos em lembrar de tudo que nós fazemos de errado? Por que nós insistimos em lançar o olhar acusativo para o nosso semelhante? Por que nós nos sentimos em meio a uma multidão que sempre está com o dedo acusador apontando para nós? É interessante que essa sensação, esse sentimento, ele acontece quando nós não temos a certeza, não conhecemos ou ainda não experimentamos a liberdade de Deus em nossas vidas. E por que eu falo de liberdade de Deus? Quando eu falo de liberdade é quando o homem ele encontra Deus dentro de si mesmo. Mesmo porque Deus, ele por habitar todas as coisas, por estar em todos os lugares, ele também está no homem. Ele está dentro do homem. Por que está dentro do homem? Porque se tudo foi criado por Deus, vamos observar esse raciocínio. Se Deus fez todas as coisas, então todas as coisas possuem a digital de Deus. Todas as coisas possuem algo de Deus nela. Porque todas as coisas vieram a existir por causa dele. Vieram dele. Foram criadas para ele. Foram criadas por ele. E se o homem foi criado do pó da terra e em suas narinas foi soprado por Deus a alma, a vida, esse sopro vem de dentro de Deus. E se vem dentro de Deus, é dele. Ele coloca em nós a sua presença. Ele coloca em nós a sua essência. Ele coloca em nós o seu espírito que nos une, que nos liga a ele. E por que nós esquecemos dele? Por causa da transgressão de Adão? Por causa da ignorância de nossos pais? Por causa da nossa própria ignorância? Poderia ser a junção de todas essas coisas. Mas nesse momento, nesse presente momento, quando já temos a consciência acerca da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus espelhada em Cristo Jesus, a pergunta que fica é: se Deus ele faz questão de esquecer os nossos pecados, se Deus tem prazer
que o ímpio, o pecador, se converta de seus maus caminhos. E se converter significa uma mudança de direção, uma mudança de atitude, uma mudança de escolha, uma mudança de pensamento, uma mudança de hábito, uma mudança de ser. E, acima de tudo, uma mudança de direção. Porque eu ainda insisto em lembrar do que eu era. Porque eu insisto em ouvir o que as outras pessoas sempre me acusam, sempre falam de mim no termo, no verbo passado. É interessante que em todos os lugares as pessoas criam uma falsa impressão. Não é incomum, muitas das vezes, você andando pela rua deparar com um amigo seu de infância, um amigo seu de escola, e comentar com um colega seu, uma pessoa que está dizendo: olha, fulano de tal, ele era isso, 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 isso no passado. E você guarda essa imagem do passado como se aquela pessoa permanecesse do mesmo jeito. E quando você vai e conversa com aquela pessoa, descobre que aquela pessoa mudou completamente. Se Deus ele esquece os nossos pecados, se Ele pisa as nossas iniquidades, se Ele faz questão de não lembrar dessas coisas, por que eu ainda carrego? Se eu ouvi o Evangelho, se eu atentei ao chamado do Evangelho da graça, por meio de Cristo, por que eu ainda insisto em carregar em mim as impressões do passado que são colocadas em mim pelos outros? Muitas pessoas, tanto dentro como fora das igrejas, vivem de cabeça baixa por causa de seus atos do passado. É como se houvesse uma teologia da culpa. É como se houvesse a teologia do opróbrio que nunca se apaga. Eu já escutei uma vez um grande amigo meu de falar que uma certa pessoa disse para ele: olha, fulano de tal não serve para tal coisa porque o opróbrio nunca se apaga. Se o opróbrio nunca se apaga, significa então que a obra de Cristo foi uma farsa, que a obra de Cristo foi uma mentira, que sua morte da cruz não passou de um engodo e que nós vivemos não o evangelho da graça, mas o evangelho da mentira. Se Cristo não foi capaz de remover o opróbrio de nossas vidas, significa que tudo que nós cremos hoje não passa de um grande engano. E como resolver então esse problema? Esse problema ele é resolvido da seguinte forma: se eu, que sou pecador, entendo por meio de Cristo o amor de Deus, a misericórdia e o perdão dele, sou eu que tenho que ter a consciência de meus atos e da mudança de hábito. Sou eu que tenho que decidir se vou seguir ou não a Cristo. Sou eu que tenho em minhas mãos a liberdade para escolher. Sou eu que tenho que ter a atitude. Não existe ninguém que possa tomar as decisões por mim. Não existe ninguém que possa seguir o caminho por mim. Porque o caminho é meu. A trilha é minha. E essa trilha que agora, por meio do Evangelho, começa a ser aberta, ela vai me levar na direção do caminho. O Evangelho é apenas o teçado, a foice, que me ajuda a abrir o caminho, abrir uma trilha na direção do verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus. Se Deus esquece meus pecados, se Deus faz questão de não lembrar deles, se Deus usa de misericórdia para comigo, por que eu não tenho que usar de misericórdia para mim mesmo? Se Ele faz questão de lançar no mar do esquecimento, por que eu lembro? Por que eu tenho que remoer? Por que eu tenho que reviver tudo aquilo que eu passei?
tudo aquilo que eu vivi no passado. A liberdade que Deus nos dá é a liberdade pessoal, individual. É aquela liberdade que eu sinto e que eu pratico, que eu vivo, que me faz levantar a cabeça e olhar para os meus acusadores e repetir as mesmas falas de Cristo. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou, que se manifeste agora. Eu tenho que seguir, eu tenho que viver, sou eu que vou viver, sou eu que tenho que viver. Se eu parar para levar em consideração tudo aquilo que as pessoas pensam, falam ou julgam a meu respeito, eu não vou viver, eu não vou trabalhar, eu não vou ter vida. E é justamente isso que muitos querem. Por meio das críticas, por meio dos julgamentos, por meio da acusação, tentam te anular. E por que tentam te anular? É porque você possui algo que eles não possuem. Você tem algo que eles não têm. E o que é isso? O que eu tenho que os outros não têm? Você tem a sua personalidade. Você tem a sua criatividade. Você tem a sua luta. Você tem a sua motivação. Você é um ser único, diferente de todos os outros. E a tua diferença não significa um empecilho. As pessoas geralmente têm medo do diferente. As pessoas muitas vezes têm medo daquilo que foge à normalidade, foge ao comum. E por fugir à normalidade e ao comum, muitas das vezes sofremos críticas, sofremos acusações. Mas essas críticas e essas acusações, quando assimilada, digerida da forma correta, surge em nós simplesmente um meio de motivação. E é nesse ponto que nós precisamos entender o que o profeta fala acerca de Deus. Deus motiva o povo a não desistir. Deus motiva o povo a caminhar para frente. Se eu errei, se eu pequei, se eu transgredi, o que eu preciso fazer é o que o judeu chama techuvá, ou seja, retorno, retornar, levantar e seguir em frente, não repetindo os erros do passado, não revivendo os erros do passado, não sentindo novamente os desejos do passado. Se Deus esquece de nossos pecados, se Deus faz questão de esquecer as nossas iniquidades, por que eu insisto ainda em revivê-las? Por que eu insisto ainda em querer experimentá-las? A vida é muito melhor do que apenas meros momentos. A vida é muito ampla. Precisamos vivê-la da melhor forma possível. E como é que eu vivo? Buscando a vontade de Deus. Não carregue culpa. Carregue arrependimento, liberdade e desejo de viver. Não carregue esse fardo pesadíssimo, mas carregue o fardo de Cristo, que o jugo dele é leve e seu fardo é suave. Ele trocou o fardo que estava na tua costa, na minha costa, pelo dele. Se ele, que é o amor de Deus, apagou na cruz do Calvário todas as nossas iniquidades, por que eu tenho que despregar o pecado e colocar novamente sobre mim? Pense nisso. Não vale a pena. O que vale a pena é viver a graça.
da forma mais simples possível. Não carregue culpa, carregue esperança. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, gente.